Quando falamos sobre o Nilo e o Egito Antigo, a primeira pergunta que surge é: há quanto tempo tudo isso aconteceu? O Nilo tem uma história que remonta a um passado extremamente remoto. Esse rio, tão importante para o desenvolvimento de civilizações antigas, guarda muitos mistérios, assim como as pirâmides espalhadas pelo mundo. Por exemplo, já se descobriu uma pirâmide construída sobre outras mais antigas, restos de trabalhadores chineses encontrados em uma pirâmide no Peru e o conteúdo de sarcófagos que escondeu um mistério por décadas até serem finalmente revelados. São segredos fascinantes enterrados sob essas construções. Um caso curioso é o da Pirâmide de El Castillo, ou a Pirâmide do Clancu, em Chichén Itzá, uma das estruturas mais icônicas. Apesar de sua fama, ainda há muitos mistérios sobre ela. Em 2016, os pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante e dentro dessa pirâmide, havia outra. Mas essa não foi a primeira vez que algo assim foi identificado. Já nas escavações da década de 1930, descobriu-se que o castilho estava erguido sobre uma estrutura mais antiga, que abrigava um trono. Foi somente em 2016 que os arqueólogos perceberam que, sob essa segunda pirâmide, havia ainda uma terceira, formando uma sequência de estruturas empilhadas, quase como bonecas russas arqueológicas. Com a ajuda de imagens térmicas, foi revelado que a pirâmide mais externa data de aproximadamente 1000 anos atrás, enquanto a segunda foi construída entre 800 e 1000 depois de Cristo. A estrutura mais interna, por sua vez, é ainda mais antiga. Existe uma pirâmide em Dashur, no Egito, que tem intrigado arqueólogos ao longo dos anos. Hoje, ela está bastante deteriorada devido ao roubo de pedras ao longo do tempo. No entanto, algumas descobertas feitas nos últimos anos trouxeram novas questões sobre a sua história. Em 2017, foi encontrado um bloco de alabastro com o nome Amon inscrito. A descoberta é que, não muito longe dessa pirâmide, há outra que também foi atribuída ao mesmo homem. Isso gerou uma pergunta intrigante: em quem era Amon e por que ele teria duas pirâmides? Pouco se sabe sobre esse faraó. Ele governou por apenas 2 anos, por volta de 1790 AC, e não desempenhou um papel importante na história do Egito. Isso torna ainda mais curioso o fato de haver duas pirâmides ligadas a ele. Um mês após a descoberta do bloco de alabastro, os arqueólogos fizeram outra descoberta fascinante dentro da pirâmide, uma câmara funerária. No entanto, em vez de encontrar os restos mortais de Amon, eles encontraram uma caixa de madeira usada para guardar vasos canopos, recipientes onde os órgãos foram armazenados durante o processo de mumificação. O detalhe mais curioso: a caixa trazia o nome Osset-Het, um nome até então desconhecido. Com base nisso, os arqueólogos formularam uma teoria: Seti-Het provavelmente era filha de Amon. Quando ela morreu, ele reutilizou uma pirâmide que originalmente não tinha sido construída para ele, atualizando o nome anterior pelo seu. Essa prática de reaproveitamento de túmulos era incomum, mas não inédita no Egito Antigo, especialmente entre governantes. Esse mistério reforça o quão complexo e fascinante é a história por trás das pirâmides, onde cada descoberta lança novas luzes sobre os costumes e a cultura de uma civilização antiga. Em 1907, durante uma escavação em Gizé, um arqueólogo descobriu um pequeno sarcófago que se esqueceu num museu por mais de um século. O objeto, apesar de lindamente esculpido, estava em estado precário, o que impedia sua abertura por medo de que se desintegrasse. Recentemente, graças às tecnologias avançadas de imagem, pesquisadores conseguiram explorar o interior sem danificá-lo. Esperava-se encontrar órgãos embalsamados de um adulto, mas a descoberta foi surpreendente: os restos de um feto resultantes de um aborto espontâneo. Os restos eram comprados cuidadosamente, com os bracinhos cruzados, dentro de um sarcófago em miniatura que reproduzia perfeitamente os caixões de madeira usados entre 664 e 525 a.C. Julie Dawson, do Museu Fitzwilliam, destacou que essa descoberta ampliou nossa compreensão sobre como a vida era valorizada no Antigo Egito. O cuidado e os respeitos demonstrados na preparação desse enterro indicam a importância que os egípcios davam à vida, mesmo nas suas primeiras semanas. Essa descoberta é um exemplo poderoso do simbolismo profundo e do valor cultural associado às práticas funerárias.
Em 2017, o Ministério da Cultura do Peru anunciou uma descoberta intrigante: os restos mortais de 16 trabalhadores chineses enterrados no topo de uma antiga pirâmide em Lima, conhecida como a Aca. Essa pirâmide foi construída pelo povo Ixá há cerca de 1000 anos, antes de serem assimiladas pelos Incas e, mais tarde, de suas estruturas serem destruídas. A presença de trabalhadores chineses em um local tão peculiar remonta ao final do século XIX e início do século XX, quando cerca de 100 mil imigrantes chineses chegaram ao Peru. Muitos foram atraídos sob falsos pretextos ou até mesmo sequestrados, sendo obrigados a trabalhar em condições brutais, especialmente após a abolição da escravidão no país. Sem direitos e prejuízos, discriminação severa, esses trabalhadores foram explorados em plantações e outras atividades. A razão pela qual os corpos desses 16 homens foram enterrados no topo da pirâmide se deve à exclusão social que os chineses enfrentaram. Naquela época, eles não tinham permissão para enterrar seus mortos nos cemitérios peruanos. Como alternativa, percorreram um sítio arqueológico, um lugar onde provavelmente sentiram que ainda poderiam honrar seus falecidos com dignidade, mesmo em meio a tanto preconceito. Essa descoberta não apenas lança luz sobre a trágica história dos trabalhadores chineses no Peru, mas também sobre como as práticas funerárias e os espaços sagrados podem assumir novos significados ao longo do tempo. A descoberta fez muitas perguntas e teorias. Alguns que acreditam que esse espaço pode esconder segredos como tesouros, múmias ou artefatos valiosos. No entanto, outras hipóteses sugerem explicações mais práticas. Um arqueólogo da Universidade de Cambridge, por exemplo, projetou que o vazio foi projetado intencionalmente como parte do processo de construção. Sua localização, logo acima dos blocos de pedra da Câmara do Rei, pode indicar que ele foi criado para aliviar o peso das pedras gigantes durante a construção da pirâmide, funcionando como uma espécie de estrutura de suporte. Apesar das especulações, o vazio permanece inacessível, e como não há entradas desconhecidas, o que está dentro dele, se é que há algo, ainda é um mistério. Seja um espaço funcional ou algo mais significativo, essa descoberta ressalta que a Grande Pirâmide ainda guarda muitos segredos. Os antigos egípcios tinham uma relação profundamente espiritual com os animais, especialmente os gatos, considerados sagrados. Muitos gatos mumificados foram encontrados enterrados ao lado de seus donos, mas outros animais também passaram por processos semelhantes de preservação. Descobertas arqueológicas revelaram carneiros, cães, gazelas, touros, e até escaravelhos mumificados em túmulos egípcios. Esses animais muitas vezes tinham um papel simbólico ou prático na visão egípcia da vida após a morte. Reis e rainhas frequentemente enterravam seus animais de estimação com eles, acreditando que esses companheiros os serviriam na próxima vida. Em alguns casos, os animais foram sacrificados para esse propósito, demonstrando uma forte conexão entre o mundo espiritual e o físico na cultura egípcia. Curiosamente, o Egito não é o único lugar onde animais foram descobertos enterrados em estruturas antigas. Durante escavações em Teotihuacan, no México, arqueólogos encontraram restos de quase 200 animais, incluindo pumas, águias e lobos, enterrados sob as pirâmides da Lua e do Sol. Esses animais provavelmente foram oferecidos sacrifícios realizados durante a construção das pirâmides, entre 150 e 350 d.C. Os restos mortais desses animais revelaram sinais de brutalidade, diminuindo que eles foram capturados e criados em cativeiro para rituais. Análises isotópicas nos ossos demonstraram níveis elevados de isótopos de nitrogênio, fornecendo uma dieta que pode ter incluído a carne humana ou de cães. Além disso, esses animais também consumiram grandes quantidades de milho. Alguns animais, após serem sacrificados, foram preservados por meio de técnicas de taxidermia, permanecendo como elementos simbólicos ou rituais mesmo após sua morte. Essas descobertas oferecem uma perspectiva fascinante, ainda que inquietante, sobre as práticas espirituais e culturais. Em Teotihuacan, México, arqueólogos descobriram um túnel secreto sob a pirâmide da Serpente Emplumada, graças a uma rachadura no chão identificada após uma pequena chuva. Sérgio Gomes, o arqueólogo responsável, percebeu que havia algo peculiar sob a pirâmide e iniciou as escavações. O trabalho revelou um poço de cerca de 12 metros de profundidade que dava acesso a um sistema de túneis com mais de 100 metros de extensão, culminando em uma câmara em forma de cruz diretamente sob o topo.
Ao limpar o túnel, uma equipe removeu mais de 400 toneladas de entulho e encontrou milhares de artefatos, incluindo ferramentas, oferendas e fragmentos de pirita, ouro de tolo. As paredes do túnel eram revestidas com pirita, criando um brilho fascinante no escuro. Entre os achados mais intrigantes estavam piscinas de mercúrio líquido, algo raro e de difícil obtenção na época, além de marcas químicas procuradas nas paredes. Essas características indicam que o túnel pode ter sido usado para rituais religiosos complexos, possivelmente envolvendo água ou outros líquidos simbólicos. Os arqueólogos também encontraram sinais de que o túnel foi intencionalmente inundado em algum momento, o que pode ter feito parte de um ritual ou cerimônia. A descoberta desse túnel e seus artefatos oferecem um vislumbre das práticas espirituais e dos avanços tecnológicos dessa civilização antiga, que continua a intrigar. Os antigos egípcios desenvolveram um impressionante sistema de segurança para proteger os tesouros e os restos mortais de seus faraós na Grande Pirâmide de Gizé ou Khufu. O sistema era engenhoso e envolvia o uso de grandes blocos de pedra para selar os acessos após a colocação do corpo do faraó na câmara funerária. Assim que o faraó foi colocado no sarcófago, 3 enormes lajes de pedra foram deslizadas por humanas esculpidas, bloqueando completamente a entrada para a câmara interna. Além disso, outro conjunto de blocos selava o túnel de acesso, criando uma barreira aparentemente impenetrável para possíveis invasores. No entanto, quando arqueólogos modernos exploraram a câmara, encontraram um sarcófago vazio, levantando suspeitas de que o túmulo tenha sido saqueado ou, talvez, que o verdadeiro local de descanso do faraó estivesse escondido em outro ponto da pirâmide. Outra camada de curiosidade sobre a Grande Pirâmide é o grafite encontrado em seus blocos de pedra. Essas inscrições foram deixadas pelos próprios trabalhadores que a construíram, revelando os nomes de suas equipes. Algumas dessas marcas são surpreendentemente descontraídas, com grupos identificados como os amigos da gangue de Khufu e os bêbados de Menkauré. Isso humaniza os construtores e os conecta às práticas modernas de deixar marcas pessoais em obras, mesmo em algo tão monumental quanto uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, visitantes romanos que exploraram o Egito também deixaram inscrições, com frases que lembram registros de viagem moderna, como eu olhei, eu investiguei, eu cheguei, eu me maravilhei. Essas descobertas mostram que, embora distantes no tempo, essas civilizações antigas tinham hábitos e comportamentos que ressoam com os nossos hoje, criando um elo fascinante entre o passado e o presente.